que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Amém. Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, ó Deus, traga-nos a revelação da Tua Palavra. Traga-nos, Senhor, a Tua direção, ó Pai. Que cada uma destas vidas que estão aqui neste lugar, ó Deus, possam, Senhor, ser tocadas por Ti. Que todos os ouvintes, ó Deus, que estão através das redes sociais, também sejam alcançados por esta palavra, e que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: nascidos da vontade do Pai. Meus irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero trazer aqui para vocês em Romanos, no capítulo 9, a partir do versículo 19, que diz assim, ó: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda, porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas dentre os gentios. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele nos preparou, Ele nos chamou, e Ele nos capacita para representarmos a Ele aqui neste mundo. Esta preparação, esta capacitação, ela não vem de mim, ela não vem de você, ela não vem do contexto onde nós vivemos, mas ela vem do próprio Criador, do próprio Deus Todo-Poderoso que nos alcançou. E quando, nessa leitura introdutória, nós observamos que a palavra de Deus é clara. Por exemplo, quem construiu esses bancos? Os bancos, eles não falam, eles não podem reclamar e dizer: olha, você me fez muito pequeno ou muito grande, eu não deveria ser desse tamanho. Como a coisa formada dirá a quem a formou: eu não deveria ser desta maneira, eu não deveria ser deste jeito. Só que quando nós pensamos em homens e mulheres, em jovens, em adolescentes, em juniores, em crianças, nós muitas vezes questionamos: por que esse menino é desse jeito? Por que esta menina é assim? Mas por que este homem é deste jeito? Por que aquela mulher é daquele jeito? Na maioria das vezes, nós temos uma certa ilusão de achar que em algum momento nós vamos conseguir mudar a outra pessoa. E nós sabemos que, a partir do ponto de vista humano, não é possível mudar alguém, só a partir de Deus. Deus é o único que pode transformar um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, um junior ou uma criança. Só Deus pode transformar. E quando nós compreendemos isso, nós entendemos que Deus fez algumas pessoas para a sua glória, e dentre elas estamos todos nós aqui na presença dele. Você
foi formado por Deus para a glória do nome dele. Você não foi formado para ser uma vergonha para Deus. Você não foi formado para ser uma pessoa de quem Deus vai olhar e dizer: por que eu fiz essa pessoa assim? Não, Ele sabe exatamente por que Ele te fez dessa maneira. Ele sabe exatamente por que você é assim. E Ele sabe também porque as outras pessoas são do jeito que elas são. O que nós precisamos compreender aqui é que quando esse questionamento vem de nós, porque eu sou desse jeito, porque eu faço isso, nós precisamos parar e ter um momento de oração com Deus. Porque se o questionamento é sobre você mesmo, você precisa se colocar diante de Deus, para que o Senhor possa trazer entendimento e esclarecimento, para que você entenda o que Deus quer de você. Essa ministração, somente o Espírito Santo faz. Essa ministração eu não posso fazer. Essa ministração as pessoas que estão aqui hoje não podem fazer. Mas é só o Espírito Santo que testifica com o seu espírito: você é filho de Deus. Você é filha de Deus. E é uma convicção que a pessoa passa a ter. Se você por acaso questiona porque outra pessoa é de tal jeito, porque a outra pessoa é daquele outro jeito, se você questiona isso na sua mente, eu te digo o seguinte: preste bastante atenção. Você não deve fazer isso. Você não deve ficar pensando muito por que o fulano A é de um jeito, por que o ciclano é de tal jeito, por que aquela pessoa se comporta daquela forma. Nós não devemos ficar gastando o nosso tempo nisso. Porque nós, meus irmãos, como eu falei anteriormente, não vamos conseguir entrar na mente daquela pessoa ou proporcionar alguma coisa a ela. Nós temos que dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me dê condições de entender como esta pessoa é e de ajudar esta pessoa naquilo que o Senhor tiver para ministrar na vida dela. Eis-me aqui para ser útil ao Senhor. Porque quando, meus irmãos, nós achamos que nós vamos invadir a realidade daquela outra pessoa, que quando nós vamos entrar na mente daquela pessoa e trabalhar na vida daquela pessoa de uma maneira, às vezes impositiva ou até mesmo sugestiva, nós acabamos invadindo o espaço daquela pessoa e acabamos às vezes deixando aquela pessoa sem graça. Quantas vezes a pessoa some? Aí você fala: fulano, você não veio mais aqui. É porque às vezes ela achou que você invadiu demais o espaço dela, que você invadiu demais a personalidade dela. Então nós temos que pedir sabedoria a Deus para entender os vasos que Deus fez, as pessoas que Deus fez e da forma como Deus fez. Então nós temos que pedir sabedoria a Deus para entender as pessoas ao nosso redor, sem invadir o espaço delas. Meus irmãos, existem algumas religiões neste mundo que elas procuram tomar conta da vida da pessoa. Elas procuram, por exemplo, escolhe com quem a pessoa vai casar, escolhe onde a pessoa vai trabalhar, diz se aquela pessoa pode fazer determinada coisa ou não. Existem pessoas que elas não conseguem fazer uma viagem sem ter uma revelação que ela pode viajar. E muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas submetem a mente delas, o intelecto delas, o sentimento delas a um domínio que não faz bem. Quando você vai lá em Gênesis, você observa o seguinte, que Deus, ele deu uma ordem para Adão. Ele falou: domine sobre os peixes, domine sobre os animais, domine sobre as aves. Mas o Senhor, ele não nos orienta a dominar sobre outros seres humanos, a entrar e tentar fazer com que aquelas pessoas tenham um comportamento que não é natural delas. Então nós temos que pensar da seguinte maneira: se o Senhor fez esta pessoa deste jeito, que o Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, trabalhe na vida dele ou na vida dela. Então qual é o nosso papel? É orar
por aquela pessoa. É todos os dias colocar aquela vida nas mãos de Deus e pedir: Senhor, trabalha na vida desta pessoa. Este é um vaso que o Senhor fez. Faça dele a tua vontade. Entra na vida dele e trabalha com ele. E trata com ele da forma que o Senhor quiser trabalhar. Quando você, todos os dias, faz esta oração, você entende que quem vai agir é Deus, que você mesmo ou eu não tem o poder de mudança na vida de outras pessoas e muitas vezes nem na nossa própria vida. Então, quando nós compreendemos que o Senhor fez algumas pessoas de uma forma para cumprir um propósito que às vezes eu não entendo, mas que Ele entende, então que fique nas mãos dEle. Às vezes a gente não entende. Irmãos, eu fazia visita num presídio. E aí ia não só irmãos da quadrangular, mas irmãos de outras igrejas. E como é que era? Assim, a gente chegava no meio, tinha as celas de um lado e as celas do outro. E a gente fazia o período do culto lá e tal, participava. E aquelas pessoas sempre viam a gente ali dentro, fazendo aquele culto. E era todo domingo. E era uma coisa... Hoje está bem mais difícil fazer visitas assim, devido a toda uma problemática que aconteceu. Então hoje é muito mais difícil. No passado era um pouco mais acessível, era um pouco mais fácil você conseguir. E o que acontece? Às vezes você não compreende o que são aquelas pessoas naquele momento, porque você está ali cumprindo um plano de Deus, pregando a palavra, falando e tal. Irmãos, eu estava vindo, sempre ia na vigília, e eu vindo embora da vigília, já era tarde, já mais ou menos entre 3 e 4 da manhã, e eu vinha passando, e aí viam 2 rapazes assim na minha direção, armados para fazer uma abordagem, né? Porque é assim que funciona. E de repente saiu um outro terceiro lá de trás, que estava escondido, e falou: deixa o irmão passar. Porque quando vocês forem presos, quem vai visitar vocês são esses irmãos. E prosseguiu. Eu fui embora, acabou ali. Depois eu lembrei dele quando ele chegou perto. Mas antes daquele momento, eu não tinha me lembrado. Então, às vezes, irmãos, aquela pessoa, né, que aos primeiros olhos, assim, poxa vida, é um criminoso, é uma pessoa que não serve para nada. Mas veja, irmãos, Deus usou aquele homem que eu visitei, dentre tantos naquele presídio, para poder me livrar, talvez até de um assassinato, de uma coisa ruim, que os outros 2 vinham na minha direção já, sacando a arma para cima de mim. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele usa quem Ele quer e trabalha na vida das pessoas da forma que Ele quer. O que cabe a nós é cumprirmos a nossa parte. Se ele se converter, se ele entregar a vida para Jesus, se ele seguir um novo caminho, glória a Deus. Se ele não seguir, isso é entre ele e Deus. A nossa parte nós fizemos. Agora, meus irmãos, dentro do texto principal que nós lemos, que é João capítulo 1, nós vemos aqui o testemunho de João Batista. João Batista, ele deu um testemunho muito forte a respeito de Deus, que ilustra o que eu acabei de mostrar para vocês neste momento. Veja que este testemunho de João Batista é o seguinte: ele veio para o que era seu. O Senhor Jesus veio para realizar a salvação do povo de Israel, mas o povo de Israel rejeitou o Senhor no primeiro momento, porque você vê isso claramente no texto. Mas essa salvação se abriu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então todos nós que cremos no nome do Senhor Jesus, seja qual for o passado da pessoa, o Senhor tem poder de transformar e de dar uma nova direção, um novo rumo para as nossas vidas. Estas pessoas que creem no Senhor Jesus, que somos nós e muitos outros, olha o que ele diz: eles não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Então,
esse novo nascimento, essa transformação que Deus realiza, não vem da carne, nem do sangue, não vem da minha vontade, nem da sua, nem de nenhum homem ou nenhuma mulher sobre a face da terra, mas a transformação em Filho de Deus, ela parte do Pai, ela parte de Deus. Então Deus, ele vem e ele opera na vida das pessoas. Agora, como que ele opera? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, ele testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, favor sobre favor. É isso que o Senhor Jesus fez. Veja o testemunho de João Batista, é dele que eu estou falando. João Batista estava dizendo: eu estou falando de Cristo. Então, se Cristo vem em nós e opera em nós esse novo nascimento, e opera em nós essa nova forma de pensar, essa nova forma de agir, isso não veio da nossa vontade, mas da vontade de Deus através de nós. É uma coisa que começa em Deus, é um milagre que começa no Senhor, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Somente Jesus pode revelar o Pai a você, filho. Somente Jesus pode revelar o Pai a você, filha. Somente o Pai pode revelar o seu irmão primogênito, Jesus. Só o Pai te mostra quem é Jesus. Irmãos, tudo isso acontece através da ação do Espírito Santo. E quando você encontra esta revelação em Deus, eu sei que eu sou irmão de Jesus, que eu sou irmão de todos vocês que estão aqui e dos milhares que o Senhor tem espalhado sobre a face da terra. Todos nós pertencemos a uma única família, todos nós pertencemos à mesma família, e nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus como vasos de misericórdia, como vasos que o Senhor olhou para nós, foi graça sobre graça, foi favor sobre favor. Para quê? Para que nós refletíssemos esta misericórdia de Deus para os demais homens, para que nós refletíssemos a misericórdia de Deus para as demais mulheres, para todas as pessoas ao nosso redor. Irmãos, este propósito de Deus, ele não tem muito a ver com aquilo que nós pensamos. Este propósito de Deus, ele não tem muita coisa a ver com aquilo que nós achamos. Às vezes a gente tem muito pensamento, como eu falei no início da mensagem, mas agora a palavra é: vamos esvaziar a nossa mente dos nossos pensamentos e vamos receber o entendimento de Deus para nossas vidas. Todos que receberam o Senhor conhecem essa plenitude, esse entendimento de que eu pertenço a uma família, eu pertenço a Deus, eu sou parte de algo maior do que eu. Quando você se vê como um indivíduo só, você pode se achar fraco, sem forças, mas quando você se vê no meio de uma multidão de homens e mulheres separados por Deus como vasos de misericórdia, aí você se sente fortalecido. Porque antes de nós vieram milhares, depois de nós virão outros, mas nós fazemos parte deste corpo de Cristo, nós fazemos parte desta visão de Deus para a humanidade, que é separar um povo na terra, que é separar uma família na terra, quer seja judeu, quer seja gentio, quer seja de qualquer povo da terra. O Senhor, ele vai selecionando, ele vai chamando, ele vai abençoando, ele vai juntando esse povo, igual nós estamos reunidos agora. Esta é a plenitude, irmão. Isso é o auge da obra de Deus. É você saber de quem você é filho do Pai Celestial. É saber a quem
você pertence a Deus e Deus pertence a você. Isso é algo que muda a forma de ação no dia a dia. Porque primeiro, você não se acha sozinho nem sozinho. Depois você começa a entender que você está aqui para cumprir alguma coisa, para fazer algo. E aí você vai descobrindo as vocações que Deus colocou em você, as direções que Deus te deu, e você vai colocando em prática. E aí você vai encontrando sentido para a vida, você vai encontrando razão para a vida, você vai encontrando direção para você, e você vai entendendo, e cada dia mais você fica mais entendido das coisas de Deus. João, ele começou o trabalho. Ele disse, versículo 23, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele estava falando, a Bíblia dizia, desta obra que eu estou fazendo agora, preparando o caminho de Jesus, preparando o caminho do Cristo. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu-lhe dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis, este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizo com água. E João testificou dizendo, e vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Entendeu? As pessoas falavam assim, olha, mas se você não é Elias, se você não é um dos profetas, João Batista, por que você batiza? Por que você faz isso? Porque ele recebeu uma direção de Deus. Ele recebeu uma ordem que ele deveria começar a fazer a obra para preparar o caminho para Jesus. Então ele, João Batista, entendia que ele não era o Cristo, ele não salvava, ele não fazia nada que não fosse a vontade de Deus. João Batista, ele foi um tipo de profeta que ele não curou enfermos, ele não fez nenhuma maravilha como muitos dos profetas do Antigo Testamento, mas ele preparou o caminho do Senhor. Então não precisa você ficar pensando assim, pastor, mas eu não tenho os dons do fulano, pastor, mas eu não sei fazer o que aquela pessoa faz, pastor, mas eu queria ser de tal jeito. Irmão, para de pensar o jeito que você queria ser. Para de pensar em como que você acha que Deus vai te usar, como que Deus deveria te usar. Aceite quem você é diante de Deus. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e Deus vai te usar da forma que você é. É isso. Como eu já falei para vocês, por exemplo, na pregação, cada irmão que prega aqui, cada pastor, cada pessoa que vem aqui vai pregar de um jeito. Vai falar de um jeito. Nós, graças a Deus, a nossa igreja, nós somos livres. A gente não vai mandar você pregar de tal jeito, ou não vamos ficar regulando a sua pregação, muito pelo contrário, Deus vai te usar da forma que Ele quer. Você compreende isso? Então, aqui nesse contexto, o que eu estou te dizendo hoje é, você é um vaso precioso de misericórdia, que Deus fez para cumprir um propósito, que é revelar o Cristo ao mundo, revelar o Cristo à sua família, revelar o Cristo no seu ambiente de trabalho, revelar o Cristo aqui na igreja, em qualquer lugar. Então, às vezes, Deus vai te usar com maravilhas, com milagres.
Às vezes Deus vai te usar para dar uma palavra. Às vezes Deus vai te usar para dar um abraço em alguém que está triste, que está precisando. Às vezes Deus vai te usar para fazer alguma coisa diferente. E aí, irmão, você vai estar pronto, você vai dizer: Senhor, eu sei que eu estou aqui, que eu pertenço ao Senhor e que o Senhor está fazendo isso para a tua glória. E aí você não vai ficar buscando ser quem você não é. E você também não vai ficar buscando fazer as pessoas ser quem elas não são. Não tem como. Você vai se submeter ao senhorio de Deus e dizer: Senhor, tu o sabes. E João Batista, ele foi sincero, ele falou: olha, o testemunho que eu ouvi, a palavra que eu ouvi é essa, que sobre aquele que eu visse descer o Espírito Santo, esse batizaria com o Espírito Santo. Então ele está aqui. E eu posso falar igual João Batista: Jesus está no meio de nós. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o que nós estamos fazendo aqui? Revelando Jesus a todos vocês. E o que vocês estão fazendo aqui? Revelando Jesus a mim. Cada atitude que você tem, cada coisa que você faz, revela Jesus a você. Irmãos, às vezes você revelou Jesus a alguém sem saber. Às vezes uma pessoa revelou Jesus a você sem ela saber. Por causa de uma atitude que ela teve, por causa de uma palavra que ela deu, por causa de algo que ela fez. E aí, irmão, às vezes no primeiro momento você não percebe. Às vezes depois de anos, aquela pessoa vem e dá o testemunho e fala: irmã, lembra aquele dia que você falou isso, ou que você cantou, ou que você orou por mim, ou que você fez isso? Deus operou de tal maneira na minha vida. Então, não fica querendo ser uma outra pessoa. Deixe o Espírito de Deus ministrar sobre você e seja um vaso de misericórdia da forma que Deus te fez. Também não fique pressionando outras pessoas para ser aquilo que você é. Se Deus te fez assim, agradeça a Deus por isso, louve a Deus por isso e continue cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu te louvo, ó Deus,